Podcast Rita Lee, discografia comentada. Um projeto produzido e apresentado por Beto Feitosa para ziriguidum.com. E os Mutantes seguem com mais invenções, misturas e aventuras tropicalistas. O segundo disco é sempre um desafio para os artistas. Ainda mais no caso dos Mutantes, que em 1968 haviam quebrado os conceitos, paradigmas e regras. O lema "é proibido proibir" estava na boca dos tropicalistas, mas mesmo antes já era totalmente incorporado e estava no DNA dos Mutantes, que seguiram para o novo álbum ainda cheios de gás, ideias, surpresas e invenções. O jornalista Leonardo Lixotti conta sobre a produção do álbum, gravado no lendário estúdio Scatena, em São Paulo. O álbum Mutantes, que os Mutantes lançaram em 1969, foi gravado ali no fim de 68, em uma semana e meia, assim, pouquíssimo tempo, considerando os padrões de inventividade do álbum e os padrões de hoje, do tempo de gravação de um disco. A gente localiza, então, final de 68 e 69, é o AI-5 sendo posto, ou seja, um momento de tensão máxima da ditadura, E os Mutantes, como representantes da Tropicália, eles ali naquele momento em que hoje a gente olha para aquilo e percebe que ali a Tropicália estava chegando ao fim, com a prisão do Caetano e do Gil e seu posterior exílio para Londres. O curto espaço de tempo foi por causa da agenda do grupo. Depois das gravações, no início de 69, os Mutantes viajaram para a Europa. No dia 20 de janeiro, uma segunda-feira, a banda se apresentou em Cannes, na França, durante a edição daquele ano do Midem, maior feira de música da Europa, ponto de encontro de executivos da indústria do disco de todo o mundo. O ator francês Jean-Pierre Helmont, mestre de cerimônias do evento, apresentou os Mutantes como, abre aspas, a vanguarda musical do Brasil, fecha aspas. Nessa viagem, gravaram programas para a TV de Portugal e da França, hoje todos disponíveis no YouTube. Também se apresentaram em Portugal, viajaram para Paris e Rita foi para Londres conhecer a terra dos Beatles. Foi nessa viagem que ela fez plantão na porta da Apple e lambeu a maçaneta da porta do estúdio. Antes de voltar ao Brasil, ainda deram uma passada em Nova York. Enquanto isso, no Brasil, estreava uma série de comerciais da Shell protagonizados pelos próprios Mutantes. O novo disco chegou às lojas na última semana de fevereiro de 69, logo depois do Carnaval. Um disco que flagra Mutantes em seu estado puro e mais brilhante. O jornalista Leonardo Lixotti conta. Os Mutantes são essa força tropicalista nascente, eles eram muito jovens. Naquele momento de tensão máxima que a Tropicália estava sendo decepada, e eles se afirmam ali com um disco que é inventivo, anárquico, experimental. Eles radicalizam a inventividade e o experimentalismo do disco de estreia, o disco de 68. Então tem uma força ali de juventude, de anarquia, que determina todos os caminhos do disco, Tem um desejo de irreverência que acompanha desde as experimentações poéticas, por exemplo, em Don Quixote, que nas suas referências à cultura pop bem tropicalistas, que fala Sancho, chiclete, juntando essas palavras, ou meu vinho, meu crush era um refrigerante da época, ou então Não Vá Se Perder Por Aí, que a língua também é quase um trava-língua, assim. A língua é um espaço de reverência tão forte quanto a instrumentação. Então, e isso tudo muito dentro de um espírito muito de deglutir referências, assim, referências a Beatles, por exemplo, Fuga número 2 meio reconta a história em primeira pessoa de She's Living Home, que é uma canção em terceira pessoa, falando de uma menina saindo de casa, fugindo da casa dos pais, e Fuga número 2 é como se fosse a menina falando em primeira pessoa. Tem referências a Rolling Stones em determinado momento. Satisfaction é citada. Tem o Charleston, Rita Lee, por exemplo, faz pensar em Obladi Oblada, por exemplo. Tem muita... Isso tudo muito liquidificado, assim, as referências de
de timbres, né? Os timbres têm desde das guitarras distorcidas. Por exemplo, Dia 36 é uma canção que é dramática e bem bonita, mas ao mesmo tempo tem uma rotação que dialoga com isso, mas também faz graça disso. A Tropicalistíssima 2001, né, que pensa essa paródia de roça da ideia da música sertaneja com futurista, cruzando fronteiras entre esses dois lados, e a apropriação que é super tropicalista, a apropriação de Banho de Lua, né, que é essa coisa tropicalista de se apropriar de algo considerado de mau gosto para fazer, para repensar isso, torcer isso. Tem a coisa de pegar canções pop e trabalhá-las de maneira a que elas fiquem estranhas, né? Você tem uma canção como Qualquer Bobagem, por exemplo, que ela é uma super canção pop, e ela poderia ser gravada dessa maneira, e eles gravam com uma gagueira, né? O Arnaldo ali gaguejando, né? E a coisa poética do que mais, sei lá, é invenção, né? Invenção. Esse disco trata disso. Esse disco trata de invenção radicalizada, assim. Tanto que ele termina com um Caminhante Noturno, que uma valsa rock com voz distorcida, uns clarins meio épicos, assim. E botaram ali o som do robô de Perdidos no Espaço, o coro da plateia do festival, que era um negócio muito presente na cultura naquele momento, as pessoas gritando no festival, a plateia no festival gritando bicha, bicha, ou seja, cabia tudo, para os Mutantes cabia tudo ali em 1969, e eles puseram tudo e um pouco mais nesse disco, Mutantes. Pegando carona nesse depoimento de Lixote, vale acrescentar que Caminhante Noturno, parceria assinada por Tom Zé e os Mutantes, em 1995 assumiu esse lado pop na gravação incluída no segundo álbum do grupo mineiro Pato Fu. Aliás, o grupo desde o início foi apontado e celebrado pela influência direta dos Mutantes. O disco chegou às lojas com um texto do jornalista, compositor e produtor Nelson Mota. Nelson elogiava o fato da banda gravar um jingle, no caso, Algo Mais, que estava no ar no comercial da Shell. Nelson lembra. Era meio um tabu, assim, porque era um comercial, né? Me lembro, mas era audacioso aquilo. Nelson não poupa elogios para a banda. Não tive a menor hesitação. Quando eu vi tocando com o Gil, eu falei, pô, esses caras, além de serem, eles tocam pra caralho. E são alegres, bonitos. Eu adorei aquilo. E me tornei o fã total da Rita. Ele lembra como conheceu Rita. Eu conheci a Rita, eu vi a Rita pela primeira vez no Domingo no Parque, no ensaio do Festival da Record, que eu estava concorrendo com o Cantador, junto com o Dori Caymmi. E o Gil trouxe a novidade de cantar com uma banda de rock e com um arranjo do Rogério Duprat, orquestra, e tinha berimbau misturado. Era um tropicalismo. Então, quando eu vi a Rita, eu fiquei completamente apaixonado. Eu e toda a torcida do Corinthians, do Flamengo que estivesse ali. Então, e havia uma hostilidade assim, da MPB ali nesse momento contra os invasores, os colonizadores americanos, tinha até a passeata da guitarra elétrica, né? Então, mas o pessoal da MPB também fala, nossa, uma merda, guitarra elétrica e tudo. Daí, pô, mas essa garota, hein? Que ela já tinha tudo ali desde 20 anos, desde a primeira vez. O grande destaque e a música que entrou para a história foi 2001, parceria de Rita com Tom Zé. O jornalista Rubinho Witt conta como aconteceu. E é engraçado que essa canção 2001 é uma canção futurista, que o Tom Zé fez a letra e a Rita Lee fez a música lá no final dos anos 60. A história de que Tom Zé escreveu uma letra chamada Astronauta Libertado. Ele tentou por muito tempo criar
uma melodia em cima da poesia que falava dos astros, da passagem do tempo, dos planetas, afins. Só que não deu. Então ele pediu ajuda para vários compositores, inclusive ao Caetano Veloso, que ficou com ele uma noite inteira tentando fazer a tal melodia que nunca saiu. Então Tom Zé acabou desistindo e jogando fora a letra, que mais tarde foi encontrada pelo Guilherme Araújo, que era um empresário lá de todos os tropicalistas. Então Guilherme Araújo encontrou a letra de Astronauta Libertado e foi ele que entregou essa letra para Rita Lee, que genialmente conseguiu fazer o que todos aqueles mestres do tropicalismo jamais conseguiram. Isso porque Rita fez um contraponto que só ela poderia, que é o que marca a carreira dela. Ou seja, ela deixou a sofisticação para a letra e a melodia e a canção se tornou, na verdade, muito simples. Então deixou a simplicidade dentro da melodia e também do modo de fazer a música mesmo. O que talvez os outros tentaram de combinar uma melodia mais rebuscada, que combinasse com o ar futurista dessa poesia, a Rita tratou de transformar a canção em um rock caipira, o que é genial. Afinal de contas, ela deixou de lado toda a questão futurista na melodia e deixou que a letra falasse por si só sobre esse astronauta libertado. O Tom Zé depois comparou um pouco a ideia da Rita Lee com o próprio filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, o qual ganhou o título da canção, né, 2001, ao invés de Astronauta Libertado, já que em uma das cenas o filme tem a música Danúbio Azul, do Strauss, que o Tom Zé considera, na verdade, uma música caipira para a Europa. Afinal de contas, é uma música muito antiga e para ele teria essa ligação entre a música caipira que a Rita fez para o 2001 e a música Danúbio Azul, que toca dentro do filme 2001. Ou seja, está tudo encaixado nessa história. Vale lembrar que a dupla caipira que acompanhou os Mutantes nessa música é formada por Zé do Rancho e Mariazinha. Acredite se quiser, a voz de Sandy Júnior. O álbum está muito marcado pela participação do grupo nos festivais da época. A começar pela capa, que mostra Rita no clássico vestido de noiva que ela pegou emprestado do acervo da TV Globo e nunca mais devolveu, ao lado de Sérgio vestido de toureiro e Arnaldo de Arlequim. A foto foi feita no dia 29 de setembro, na final do 3º Festival Internacional da Canção Popular, no Maracanãzinho, durante a apresentação de Caminhante Noturno. Na contracapa, uma foto feita por Sinira Arruda no lendário ensaio dos Mutantes como ETs, com Rita ostentando um 6º dedo. Reza a lenda que, depois da sessão, eles saíram assim mesmo para um rolê pelas ruas de São Paulo no Jeep de Rita. A própria 2001 já havia sido apresentada no 4º Festival da Música Popular Brasileira, da TV Record, em dezembro de 68, com Gilberto Gil na sanfona acompanhando o grupo. Nesse mesmo festival, eles haviam escrito Don Quixote, que não foi classificada, mas entrou para o disco e ganhou um final inusitado. Um violino cita Disparada, enquanto o grupo cai na gargalhada. Deboche puro com a ala séria e politizada dos festivais, aqui encarnada na composição de Geraldo Vandré e Théo de Barros. Mágica esteve na final paulista do 4º Festival Nacional da Música Popular Brasileira, no auditório da TV Excelsior, em julho de 68. Como se não bastasse tudo que eles adiantaram 1000 anos na música, o disco termina com Caminhante Noturno. Nos últimos 5 segundos, a música vai saindo em fade-out e entrando os gritos: bicha, bicha. Nada mais era do que a reação do público à apresentação de Caetano Veloso em É Proibido Proibir, gravada em cassete e depois levada para o álbum. Temos aí o primeiro sample da história. Os Mutantes seguiam fazendo barulho para os poucos que conseguiam entender. Mais um disco ignorado pelas rádios, mas predestinado ao futuro, ao eterno. Um recadinho antes de terminar. A cantora Cláudia mandou um áudio com suas lembranças. Eu fiquei muito impressionada com a Rita. Logo no início da carreira, nos bastidores da TV Record, quando eu cantava no Fino da Bossa, e ela aparecia lá com os Mutantes, muito criativos, muito independentes, muito interessantes. E o que eu gosto muito na Rita é que ela faz um trabalho popular, um trabalho comercial, mas um trabalho muito bem feito. As melodias, as letras, os arranjos. Eu sempre gostei muito dela. Eu acho que ela trilhou mais ou menos como os Beatles, os mesmos caminhos, a mesma sabedoria dos Beatles. Ela é sensacional, gosto muito dela.
podcast Rita Lee, discografia comentada. Apresentação, roteiro e produção, Beto Feitosa. Gravação, edição e coprodução, Crica Amorim, na Caverna Estúdio. Assessoria de imprensa, Ana Paula Romeiro. Assessoria de mídias sociais, Webduzido. Auxílio de pesquisa, Daniel Fernandes e João Senseve. Logo, João Pinheiro. Fotos, Alexandre Moreira. O projeto conta com o incentivo da Prefeitura Municipal de Niterói e da Secretaria Municipal das Culturas, SMC, por meio do edital Fomentão.